Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Luiz Ottoni, sou especialista em SEO e marketing digital há mais de 10 anos. Seja super bem-vindo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o SEMrush e mais especificamente sobre a função de comparação de domínios dentro ali da visão geral de domínio. Se você está chegando agora nessa série de vídeos do SEMrush, por favor, volte um vídeo e assista a partir do primeiro vídeo da série para você conseguir entender o passo a passo que a gente fez na ferramenta até agora. Se você veio do primeiro vídeo, seja super bem-vindo novamente e bora lá explorar essa ferramenta. Bom, gente, como a gente parou aqui, né? Vou começar o vídeo, esse segundo vídeo a partir daqui, tá? A partir dessa página, para vocês não se perderem. E eu vou só pra gente relembrar, né? A gente não fez nada mais do que procurar aqui o domínio da Americanas no vídeo passado, utilizando aqui a função de pesquisa competitiva, visão geral do domínio. E aí no vídeo passado eu passei por cada um desses elementos aqui explicando para vocês o que significava, certo? Bom, agora, gente, a gente vai continuar aqui e aí a gente vai olhar aqui essas outras abas que vocês estão vendo aqui. Dentre elas, principalmente essa comparação de domínios. Cara, essa aqui pra mim é a principal, é a que eu mais gosto de utilizar no SEMrush, porque é justamente aqui que eu consigo ter com clareza ali quais são as principais oportunidades, como que os meus concorrentes, né, os concorrentes do meu cliente, no caso, vêm se comportando na busca orgânica e mostrar ali para o cliente a evolução dele a partir dos gráficos que a gente consegue gerar aqui, beleza? Então, bora entender como que a gente trabalha essa feature aqui do SEMrush de comparação de domínios. Pessoal, aqui na comparação de domínios, ele vai puxar aqui a americanas.com.br, né, que eu já havia procurado aqui anteriormente, e aí ele vai deixar eu adicionar mais 4 concorrentes aqui para eu conseguir comparar. Bom, provavelmente, se você é um empresário e você está fazendo aí, tá assistindo esse vídeo para fazer você mesmo a sua estratégia, entender melhor como funciona, você sabe de cor quais são os seus concorrentes, né? Provavelmente ali você já tem essa ideia. Se você é um consultor, né, uma pessoa que está se especializando em SEO agora, está atendendo o seu primeiro cliente, está iniciando agora na área, pergunte ao seu cliente quais são os principais concorrentes, porque ele vai ser a pessoa mais apta ali a te passar essa listagem, tá? E aí em SEO a gente costuma ter 2 tipos de concorrente que a gente analisa, que é o concorrente de mercado e o concorrente de SEO, que é o concorrente de SERP, né? Ou seja, o concorrente de página de resultado de busca, aquele concorrente que está competindo com as mesmas palavras-chave que você. Então, dito isso, vamos supor que aqui a gente vai colocar o Mercado Livre como concorrente da Americanas, que eu já fiz aí o trabalho, né, de ir atrás do concorrente, tenho já a minha listinha. O SEMrush, ele também ajuda, ele te passa aqui alguns nomes, né, alguns domínios, ó, vou colocar Shopee aqui e vou colocar amazon.com.br. Vou até fazer melhor aqui, vou colocar Magazine, que eu acho que é mais próximo aqui desse tipo de mercado que a gente está comparando. E aí vou dar um comparar. Gente, olha essa lista que ele cria aqui para mim, pessoal. Muito legal esses gráficos que ele gera a partir desta página aqui. Bom, vamos entender quais são os dados que ele traz aqui pra gente primeiro, porque é uma página cheia de riqueza que muita gente, e olha que eu já vi muito especialista em SEO mesmo, que não sabia que essa página existia, fazia de outra forma essas comparações que eu vou mostrar para vocês. Bom, é o seguinte, aqui, pessoal, a primeira coisa que ele traz é uma tabela onde ele vai trazer os principais KPIs aqui que a gente costuma olhar quando a gente fala de SEO. Então ele coloca o domínio que você está comparando ali, né? Então o domínio mãe, digamos assim, o pilar de comparação, que provavelmente é você ou o seu cliente, enfim, e a listagem dos domínios de comparação que você coloca aqui. Primeira coisa que ele traz, Authority Score. Authority Score, como eu já havia falado anteriormente, é uma nota de 0 a 100 que o SEMrush calcula com base na qualidade dos backlinks que o seu site e o site dos competidores aqui, no caso, recebe, né? Então, quem tem mais autoridade no segmento? E aí, gente, lembrem-se que eu falei que esse é um critério que costuma ser um critério aí de desempate, né? A gente já falou sobre isso algumas vezes. Então, esse Authority Score, ó, aqui eu já consigo ver claramente que o meu cliente, suposto cliente aqui no caso, né, Americanas, ele está entre os piores, né, de Authority Score. Na verdade, ele é o pior. A Shopee aqui
só que tá atrás de mim, né? Acho que eu tinha tirado a Shopee, enfim, vamos deixar a Shopee aqui mesmo. Então, eu tinha, quando eu olho aqui, ó, eu já consigo ver claramente que a nível de autoridade, a Americanas, ela tá na lista aqui como a segunda pior. A Shopee, no caso aqui, eu só ganho da Shopee, né? Então, a Shopee é a pior de autoridade. Ranking do SEMrush, a gente vai ignorar esse ranking do SEMrush, eu nunca uso esse ranking do SEMrush. É um ranking próprio ali do SEMrush de cálculo a nível do site, para mostrar quais são os sites que estão mais em alta neste momento. Eu não uso, geralmente. E aí eu tenho o tráfego orgânico, que é uma informação super relevante pro nosso cliente, enfim, para quem quer que seja que esteja trabalhando em cima da estratégia, porque ele dá a entender pra gente ali quão distante a gente tá, né, um do outro. Então, por exemplo, se eu olho Americanas, eu tô com 38,9 milhões de tráfego orgânico mês. Né, no primeiro vídeo eu expliquei para vocês como que isso é calculado, né? Olha o tamanho de tráfego do Mercado Livre, gente, 143 milhões. Dentro dessa lista não tem nenhum que chega próximo ao Mercado Livre. Então isso coloca o Mercado Livre numa dianteira de tráfego orgânico gigantesca, que a gente vai olhar mais para baixo no gráfico. Palavras-chave orgânicas. Quem assistiu o primeiro vídeo também lembra que palavras-chave orgânicas é aqui a base para eu conseguir ter tráfego, lembra? Então é onde eu enxergo aqui que tá o maior ganho do Mercado Livre, porque se vocês forem ver, eles têm o maior tráfego orgânico e o maior número de palavras-chave orgânicas. Ou seja, eles têm mais palavras-chave ranqueadas e por isso que eles têm mais tráfego orgânico. Então eles estão mais bem posicionados, eles têm muito mais termos e isso dá para ele uma vantagem competitiva para eles terem mais tráfego. Lembrem-se sempre, em SEO, gente, é sempre um jogo de eu ranquear para mais termos. Quanto mais termos eu ranqueio, maior é meu tráfego orgânico, beleza? Então isso é muito importante. Aí eu tenho aqui as palavras-chave orgânicas, beleza? Aí eu tenho quantidade de backlinks, que é o que baseia o meu authority score. E quando eu falo de quantidade de backlinks, isso é uma informação muito importante, gente. Quantidade de backlinks não significa qualidade. Quando a gente fala de authority score, dessa notinha aqui, que vai de 0 a 100, eu não estou falando de quantidade, tá? Apesar de aqui, né, eu ter o maior número de... Quem tem o maior número de backlinks é quem tem o maior authority score. Não necessariamente isso acontece sempre, tá? Porque backlinks eu preciso ter. Quanto mais sites de maior qualidade me referenciam, maior vai ser a minha autoridade. Então, não necessariamente eu ter uma quantidade elevada de backlinks, maior do que os meus competidores, vai me dar uma maior autoridade. Porque muitas vezes... Porque eu tô falando isso, tá? Porque muitas vezes o pessoal que tá começando agora, você tá começando seu site agora, seu e-commerce agora, você pode receber a oferta de venderem backlinks para vocês. Olha, eu vou vender aqui um pacote de links para você e você vai ganhar uma autoridade rápida. Não caiam nessa, tá? O algoritmo já é poderoso o suficiente para identificar que você tá comprando backlinks, tá? Então não é uma prática legal comprar backlinks, ainda mais quando esses backlinks não são naturais, né? Então é aquela inserção ali que ela é muito mal feita, não teve um planejamento de palavra-chave, não teve uma escolha do domínio para ver se ele está adequado no contexto do seu domínio. Então, não recomendo comprar backlinks, ainda mais se você não tem conhecimento na área para fazê-lo, tá bom? Bom, aí eu tenho aqui o domínio de referência, né? Então, quantidade de domínios que estão mandando backlinks. Então, ou seja, quantos sites estão mandando, né, dentro dessa quantidade aqui, backlinks para o Mercado Livre e para os outros. Palavras-chave pagas, né? Então, para identificar quem tem o maior número de palavras-chave pagas. Olha só que interessante, né? O Mercado Livre, ele é o que também tem o maior número de palavras-chave pagas. E isso é muito interessante, por quê? Porque muitas vezes, né, a gente pensa assim, ah, beleza, eu vou fazer SEO, vou me tornar o dianteiro ali, né, vou estar sempre à frente, e eu esqueço de mídia paga. Não é necessariamente, gente, algo que é muito bom você fazer isso, porque o que acontece? SEO é muito dinâmico, né, então a gente está sempre ali na luta para estar na frente. Só que não necessariamente você vai conseguir estar à frente sempre de todas as palavras-chave do segmento, né? Então, muitas vezes você precisa comprar esses termos até você se posicionar bem no orgânico. Então, é o que eu recomendo sempre para os meus clientes. Fazer mídia paga continua sendo interessante, continua sendo importante, mesmo quando você já está bem posicionado em SEO. Sempre faça um trabalho em conjunto, né? Então eu sempre tenho o SEO junto com o seu mídia paga, né? Junto com a pessoa que faz ali a sua campanha. Às vezes você tem duas agências, uma para SEO, uma para orgânico, ou você tem, enfim, consultores, ou até mesmo o pessoal que faz isso tá internamente, só que eles não se conversam. E esse é um erro muito grande, porque tem muita oportunidade que vocês poderiam trocar.
como por exemplo, evitar canibalização, evitar que mídia paga compre palavras-chave que você já está bem posicionado no orgânico. Não faz sentido isso. Então tem muita sinergia a ser trabalhada na área de SEO com a mídia paga, beleza? E aí eu tenho aqui o custo de tráfego. Gente, essa notinha de custo de tráfego aqui, essa coluna, muita gente ignora, mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Isso aqui costuma ser uma das coisas que mais me ajudam a vender SEO em qualquer lugar que eu vá tentar vendê-lo, tá? Então assim, seja para um cliente que começou há pouco a trabalhar comigo, seja trabalhando em uma empresa que eu preciso defender o SEO, defender o porquê que a gente faz o que a gente faz, entre outras coisas. Então assim, é muito importante eu ter essa métrica. Como que essa métrica é calculada? Como que funciona? O que é o custo do tráfego? Gente, o custo do tráfego nada mais é do que o quanto que você economiza com tráfego orgânico todos os meses, tá? Isso que é o custo de tráfego. Então, o custo de tráfego, ele dá para você, ou para o seu gestor, seu cliente, uma noção do quanto que o que ele está tendo de tráfego orgânico, aqui no caso do Mercado Livre, 143 milhões de usuários, o quanto que isso está gerando para ele de economia mensal. O Mercado Livre aqui, como vocês podem ver, está gerando 223 mil dólares de economia mensal para eles. Isso dá mais de 1 milhão, porque o dólar já está acima de 5 reais aqui no Brasil enquanto eu estou gravando esse vídeo há algum tempo. Então, por ano, aliás, por mês, ele economiza mais de 1 milhão de reais por causa do orgânico. Por que isso aqui é visto como um custo, esse custo de tráfego é visto como uma economia orgânica? Por quê, gente? Porque a lógica é invertida, tá? Então, aqui como que isso é calculado? Ele pega as palavras-chave que hoje o Mercado Livre aparece na primeira página aqui, dessas 13 milhões e 400 mil, e aí a partir disso ele calcula quanto que custaria para eu comprar esses termos no Google Ads, tá? Quanto que é o CPC, o custo por clique desses termos. E aí com isso eu consigo ter uma média de quanto que me custaria por mês comprar esses termos que hoje eu tenho, eu estou bem ranqueado no orgânico e estou recebendo tráfego orgânico. Beleza? Então, este custo de tráfego, gente, é muito legal para você defender a sua estratégia, para você defender internamente aí na empresa que o SEO é importante. Bom, descendo um pouquinho aqui, pessoal, eu tenho proporção de tráfego, eu tenho tráfego sem marca e com marca e pago ou orgânico. Começando pela proporção. Gente, isso aqui eu adoro colocar nos meus relatórios. Porque a proporção, ela diz basicamente ali qual é o share dentre os seus concorrentes, né? Que o site que você está analisando tem frente a esse grupo de marcas aqui, esse grupo de sites, tá? Então, por exemplo, aqui no caso, eu peguei Americanas, né? Então, eu tô comparando aqui Americanas com esses outros players. E Americanas hoje tem 13% de share, tá? A gente ganha da Casas Bahia, que tem 7%, e da Shopee, que tem 8%. Mercado Livre, no entanto, tem 47% de share. Gente, isso é muito, muito, muito relevante, tá? Então, assim, quando eu me comparo como um varejista aqui entre todos esses players, o Mercado Livre hoje pega quase 50% do total de tráfego orgânico. Né? Então, assim, isso é insano. Né? Então, é um grande case de orgânico pra gente, o que o Mercado Livre faz. Que a gente vai analisar mais a fundo aqui no canal, nos próximos vídeos, o que o Mercado Livre anda fazendo que dá tão certo em tráfego orgânico. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho, dá um like para acompanhar os próximos vídeos, combinado? Bom, e aí continuando aqui, gente, a gente tem sem marca com marca. O que é isso aqui? Lembra no vídeo anterior que eu mostrei para vocês ali as palavras-chave e um filtro para a gente remover a marca da palavra-chave, que o SEMrush ele permitia eu separar palavras-chave branded, não branded, né? Com marca, sem marca. É isso aqui que ele está mostrando, tá? Só que agora em percentuais. Para que isso? Para você ter uma noção se a maior parte das pessoas que acessam o site desse grupo aqui de empresas acessa com marca ou sem marca. Ou seja, se a pessoa está procurando alguma coisa aqui, por exemplo, um ar-condicionado, ela vai procurar por ar-condicionado Americanas ou ela vai procurar só por ar-condicionado e já vai achar o da Americanas. E aí, como a gente consegue ver aqui, a maioria, né, a grande maioria esmagadora aqui dos players tem tráfego sem marca, né? Só que uma coisa chama atenção, olha só, que legal a gente olhar esses números aqui.
O Mercado Livre, gente, vocês podem ver que ele é o que tem o menor percentual de tráfego sem marca. Ele tem 79% sem marca e ele, portanto, é um dos maiores aqui com marca, né? Ele só perde, no caso, para Shopee. E aí, tem duas coisas que a gente tem que analisar. Olha só como é importante a gente ter uma análise em conjunta, né, com o que acontece no mercado. Mercado Livre e Shopee, gente, se você for ligar a TV, enfim, muita gente ainda assiste, né, TV e tal, você vai perceber, ou até mesmo no YouTube, aqui no YouTube você vê anúncio muito, você vai perceber que esses dois players estão muito presentes, né? Então o Mercado Livre está sempre patrocinando aí reality show, eles estão sempre nos maiores canais de TV, eles estão sempre fazendo anúncio, então você percebe que tem muita awareness, né? Então a marca é muito forte, assim como a Shopee, né? A Shopee não sai da TV, tá? Então isso faz com que eles tenham uma quantidade de tráfego muito grande com marca, se diferenciando nesse caso aqui dos outros players. Que aí esses outros players aqui que hoje perdem para o Mercado Livre, né, no caso ali para tráfego orgânico, eles têm que reagir ainda mais, né, para conseguir recuperar esse share que hoje o Mercado Livre domina, né? Então é muito interessante essa informação, a gente conseguir chegar nessa conclusão. Isso aqui, se eu estivesse fazendo uma análise, né, se eu estivesse atendendo Americanas, já é um ponto que eu iria levantar. Como que tá o branding de vocês, né? Porque não adianta eu também fazer só o meu orgânico aqui, ter um site que funciona perfeitamente bem, só que as outras vertentes do marketing não estarem atuando aí nas outras frentes de inbound. Então o SEO ele não consegue isoladamente trazer sempre o resultado sozinho, né? A gente precisa das outras frentes também atuantes, beleza? A não ser, claro, se eu tivesse um cliente em que ele é muito segmentado, é um cliente, né, um site que oferece um produto, um serviço muito ali nichado, que não tenha uma concorrência muito grande. Aí muitas vezes o SEO e a mídia paga por si só já são suficientes, né? O que não é esse o caso aqui, beleza? Bom, aí continuando aqui, gente, ele também mostra pra mim pago versus orgânico. Então ele mostra pra mim o share aqui, né? Então o percentual de tráfego pago versus tráfego orgânico. Então pegando esse grupo aqui de sites, qual é o percentual de tráfego que está vindo do pago e qual é o percentual de tráfego que está vindo do orgânico, né? Então a gente faz essa comparação. E aí é muito interessante a gente ver isso também, porque a gente vê uma tendência muito grande do orgânico aqui, né? Olha só, praticamente o único que faz muito tráfego pago e aí ganha um percentual grande aqui de PPC comparado com o orgânico é a Shopee. Então esse 8% aqui da Shopee de orgânico, ele deve estar sendo bem caro para eles, tá? Bom, descendo aqui mais um pouco, gente, então aqui a gente já olhou, né, o ponto a ponto. Ah, uma coisa importante que eu esqueci de mencionar para vocês, tá vendo que aqui em cima, ó, dependendo do plano que você tem no SEMrush, tá? Acredito que a partir do plano intermediário ali para mais avançado, você consiga voltar no tempo, né? Então eu consigo basear esses dados aqui em maio, né, que é o último mês fechado, ou enfim, a partir do mês corrente que eu estou, que ainda não está fechado. Então eu consigo atualizar esses dados aí de acordo. Bom, e aqui a gente chega numa parte que eu adoro, gente, para os relatórios. Isso aqui eu adoro. Deixa eu até tomar uma aguinha. Aqui eu adoro essa parte do relatório. É uma das coisas que eu coloco em todo relatório que eu tenho com o cliente. Que é o nosso gráfico de tráfego orgânico, tá? Então, assim, isso aqui, gente, é muito relevante para a gente entender o que está acontecendo no mercado. Olhem só uma coisa bem interessante aqui, né? O Mercado Livre, eu tô pegando aqui os últimos 12 meses. O Mercado Livre, notem o seguinte, que lá em julho de 2023, eu tô gravando esse vídeo agora, prestes a entrar em julho de 2024, em julho de 2023 a gente viu que o Mercado Livre, ele tava ali com uma média de 98 milhões e 300 mil usuários orgânicos. E você vê que o Magazine Luiza estava muito próximo deles, né? 91 milhões e 800 mil. E aí é muito claro, através das linhas, que chegou em novembro a dezembro aqui, o Mercado Livre começou a despontar, né? Você vê que teve um descolar muito grande aqui do Mercado Livre com Magazine Luiza. Aqui é interessante a gente analisar depois nos outros relatórios, né, de SEO, o que começou a acontecer, onde que eles começaram a ganhar palavra-chave
para se segmentar aqui no caso do Magalu, e também entender no contexto do todo aqui, por exemplo, se eu fosse a Magalu, estivesse trabalhando aqui para Magazine Luiza, entender internamente o que aconteceu. Será que eu migrei alguma coisa no site, eu mudei alguma estratégia, teve alguma estratégia de mercado que eu não estava presente? E aí, lembra que eu falei para vocês há pouco que o Mercado Livre, ele vem participando cada vez mais ali de campanhas de TV, né? Então, recentemente teve aí um reality show, eles participaram, um reality show que tem muito tráfego, que tem muita audiência, né? E com certeza isso acabou afetando aqui também no awareness deles, o que fez com que, obviamente, mais pessoas procurassem pelo Mercado Livre, naturalmente, e através do Google chegassem também no Mercado Livre organicamente. Mas aí vocês notem que tudo isso passou e o Mercado Livre, ele não retraiu, né? Ele continuou crescendo. A partir de abril, então, teve um crescimento gigantesco aqui, ó. De abril eles conseguiram mais 25 milhões de tráfego orgânico e aí hoje estão aí quase nos 150 milhões, enquanto o Magalu ali caiu para baixo ali dos... Nossa, tá nos 73 milhões, né? Então você vê que o Mercado Livre ele conseguiu dobrar o tráfego orgânico enquanto o Magalu caiu 50%. Então, com certeza aconteceu alguma coisa aqui no Magalu, alguma migração de site, alguma coisa do tipo, tá? Que pode ter acarretado nessa queda aqui, ou uma redução drástica em campanha de mídia paga, por exemplo. Aí é uma questão de análise de mercado, né? Mercadológica. Só que, lembrem-se que nesse caso aqui, eu estou fazendo uma análise para o meu cliente, né? Suposto cliente, aqui no caso Americanas, para eu entender o que está acontecendo com Americanas. A Americanas, gente, notem o seguinte. A gente sabe que eles estão passando aí por uma série de problemas aqui no Brasil. E aí notem o seguinte, ó, eles tiveram uma queda desde lá de julho do ano passado, chegou aqui março, abril, eles começaram a crescer de novo. Eles ainda não estão ali próximo do Magazine Luiza. No entanto, eles saíram aqui de 33 milhões de tráfego orgânico em abril e estão chegando nos 40 milhões. Opa, alguma coisa está funcionando, né? Então, alguma prática de SEO que foi implementada lá dentro, tendo ali uma agência, algum SEO lá dentro, se eu tivesse lá dentro, eu saberia o que provavelmente está acontecendo, alguma otimização de produto ou de uma categoria, né? Alguns testes que foram feitos, melhoria de SEO técnico, né? Então tem vários itens que a gente tem que analisar que pode estar afetando neste ganho aqui, neste ganho de relevância aqui, como a gente pode ver no histórico. Então é muito legal, gente, a gente olhar para esses gráficos aqui, levar isso, conversar com o cliente sobre isso, tá? Porque muitas vezes quando eu levo isso aqui, a gente acaba descobrindo com o nosso cliente o que aconteceu. E aí com isso a gente consegue ter decisões tomadas com base em dados, né? Então, se o cliente meu aqui no caso fosse Americanas, chegaria na Americanas, passaria esse contexto, a gente entenderia o que foi feito para a gente ter ganho de share e o que o Mercado Livre fez que a gente está deixando de fazer para conquistar essa dianteira. Esse é o tipo de provocação que eu levaria, tá? Então, notem a importância deste gráfico aqui, beleza? Aqui tem algumas configurações, gente, que eu não uso muito, que tem como você setar esse relatório aqui em dias, para você analisar diariamente o que aconteceu com o tráfego. Eu prefiro deixar aqui mês a mês. SEO é uma coisa que leva tempo, você precisa de tempo de análise para entender tendências, para entender o que de fato está acontecendo. Não é uma coisa que dá para você comparar dia a dia e falar, olha, vamos tomar essa decisão. Então é legal você olhar em uma quantidade de tempo maior do que dias, tá? Então tem que testar, tem que colocar muita mão na massa e esperar o resultado ver ali pra gente acontecer, aliás, pra gente conseguir de fato tirar uma conclusão. Beleza? Então eu não uso muito essa aba de dias. Aqui você pode aumentar o tempo, né, de análise, caso você queira. E aí aqui, gente, olha só que interessante. Eu também gosto de usar bastante isso aqui. Você pode filtrar aqui por tráfego pago e fazer uma análise também de campanhas de mídia paga, né, para entender o que está acontecendo com o tráfego pago, assim como eu tirei essa conclusão do orgânico. No pago, olha só que interessante. A gente vê que o Magalu, em setembro de 23, estava aí tendo o maior tráfego pago do segmento. Em novembro teve uma grande queda. E aí a gente vê que eles não recuperaram mais essa quantidade de tráfego. Hoje quem está na frente é a Shopee, que está gastando provavelmente muito mais grana aí do que todos os outros. Porque você vê que a Shopee está com 2 milhões de acessos vindo do tráfego pago. Se você assistiu o primeiro vídeo, você vai lembrar de como que o tráfego pago aqui é calculado, porque eu expliquei lá, hein? Se não, qualquer coisa, volta lá no primeiro vídeo para você entender. E aqui a gente consegue ver a quantidade de backlinks. Lembrem-se o que
são backlinks. Backlinks é o que baseia aqui a nossa autoridade, né? Então a gente precisa ter uma quantia de links de domínios que tenham autoridade ali no meu segmento para eu de fato ter um aumento aqui na minha autoridade. E lembre-se também da importância do que eu falei da quantidade, né? Nem sempre a quantidade aqui reflete a qualidade, né? Então, esse gráfico da quantidade de backlinks eu não costumo muito utilizar ele aqui para levar para os meus clientes, tá? Eu faço geralmente um relatório especializado ali na parte de off-page, né? Que a gente chama, que é a estratégia de link building, tá? Então, aqui eu vou voltar para o orgânico e vou baixar aqui um pouquinho mais a nossa página de análise. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando desse vídeo, hein? Fiquem comigo que é a última parte que a gente vai analisar desse relatório. Aqui a gente vai falar sobre as principais oportunidades e a sobreposição de palavras-chave, que também é muito interessante. Aqui, gente, é o seguinte, o que isso aqui está mostrando para vocês, pessoal? Isso aqui, gente, é o seguinte, eu coloquei o domínio da Americanas e me comparei com esses outros domínios, certo? O que o SEMrush fez aqui? Ele comparou a Americanas, quais são as palavras-chave que a Americanas hoje ranqueia e que os meus competidores também ranqueiam, que os meus competidores também aparecem ali no Google. E com isso, a gente tem esse gráficozão aqui com tudo misturado. Por quê? Porque existe aqui, nesse caso, nesse segmento, muita concorrência para os mesmos termos. Então, provavelmente a gente vai ver aqui, né? Eu vou mostrar já para vocês como vocês fazem isso, mas a gente vai ver que os termos que a gente está tentando ranquear na primeira página aqui no caso das Americanas são muito concorridos, tá? São os mesmos que o Mercado Livre também quer, Casas Bahia também quer, Shopee também quer e Magazine Luiza também quer. Então, o que ele faz? Ele faz essa análise e aí ele traz pra gente oportunidades. O que é esse ausentes aqui? Ausentes para Americanas. Esses ausentes são os termos que hoje todos os players que estão sendo comparados aqui ranqueiam no Google para eles, né? Ou algum deles ranqueia para esses termos e eu não ranqueio. Então o SEMrush entende, olha, você está perdendo esse termo. Talvez seja interessante você olhar para eles aqui, porque são termos que você está deixando de ranquear e que o seu concorrente está gerando tráfego. Então, notem só o quão relevante é isso aqui. E fraca, gente, é palavras-chave que eu estou ranqueando, mas eu não estou ranqueando bem. Então, provavelmente, são palavras-chave que eu estou ali na segunda página, na terceira página do Google e um ou mais dos meus concorrentes ranqueiam para esses termos na primeira página. Então, portanto, eles têm mais tráfego do que eu tenho. Beleza? Para esses termos aqui. Engraçado que o primeiro termo é pichau, nem sei o que é isso, gente. Mas enfim, é um termo aqui que tem 1.500.000 buscas mês. Então é um termo que tem muito volume de busca, tá? E é um termo que eu estou ranqueando, mas eu estou ranqueando mal, né? E os meus concorrentes estão na minha frente. Aqui, ó, já tem alguns termos que são interessantes, ó. Alexa, Kindle, tênis, Nike, que Americanas têm essas coisas. Então, por que eu não tô ranqueando em primeiro, né? Aí eu preciso analisar. Eu vou sair um pouco dessa tela aqui pra gente abrir esse relatório de oportunidades, tá? Vamos abrir aqui o nosso relatório de oportunidades, porque aqui, ó, eu vou mostrar uma palhinha para vocês da sobreposição de palavras-chave. Lembra que eu falei para vocês como que isso aqui é calculado, né? Então aqui eu tô fazendo a comparação do domínio A com todos esses outros domínios aqui, e aí ele faz essa comparação para eu entender quais são os termos que hoje eu e todos os outros players que eu tô comparando ali, a gente compartilha. Ou seja, que a gente todo mundo ranqueia, né? Eu e os outros players a gente ranqueia, tá? Então são termos que a gente está competindo, são termos ali que são acirrados. E aqui, ó, naturalmente, o SEMrush ele já traz a lista focada em volume, né? Então ele já traz filtrado para volume. Se eu quiser, eu também posso filtrar para CPC, para dificuldade, tá? Uma coisa que eu adoro fazer aqui, gente, é filtrar, por exemplo, por dificuldade. Vamos ver se saem os resultados legais aqui pra gente, ó. Vou filtrar por menor para maior dificuldade, tá? Ó, menor para maior dificuldade. Por exemplo, a gente tem aqui, vamos ver se sai algum termo legal aqui, ó. Acessórios para cabelo em atacado. Acessórios de aspirador de pó. Ó, acessórios de aspirador de pó é legal. Só que note que a Americana já ranqueia bem para esse termo. Então eu não preciso me preocupar, né, para esse termo, porque eu já tô em primeiro. Agora, por exemplo, ó, acessórios para cadeira de rodas, né? Ortobras, por exemplo. Eu tô ranqueando em 36º. O Mercado Livre está em terceiro. E esse é um termo que ele tem 0 de dificuldade.
Então, um termo que, por exemplo, se eu tiver uma página, se eu tiver um produto para esse termo e eu fizer ali uma página para ele, eu vou ter grandes chances de conseguir ranquear para esse termo muito rápido. É um ganho rápido que a gente fala em SEO, um quick win, tá? Então, é muito legal a gente analisar, fazer essas análises aqui a partir de dificuldade também. Vou voltar aqui para volume, né, para vocês verem comigo, e vou voltar aqui um pouco para cima para vocês entenderem o quanto de filtros que a gente consegue fazer aqui. Lembra que eu falei para vocês que todos esses termos aqui são termos compartilhados, né? Então ele filtra aqui por termos compartilhados. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu tenho também como filtrar por termos ausentes, e aí o que ele vai fazer? Aqui, gente, ele vai filtrar por termos que eu não ranqueio e todos os meus outros players ranqueiam. Tá, então eu não ranqueio para esses termos e todos os meus outros players ranqueiam em algum lugar. Ou seja, termos que eu tô perdendo, tá? Então, por exemplo, vamos ver. Ó, por exemplo, esse aqui não faz sentido. Soro caseiro não faz sentido também para Americanas. Despertador online também não faz sentido. Mapa da América do Sul, por exemplo, aqueles mapas que você imprime, sabe? Para deixar em casa. Ó, todos os outros players estão ranqueando. E eles não estão ranqueando tão bem, né? Você pode ver que ninguém tá na primeira página. Então, você vai ver que vai cair muitos termos aqui que pode ser que não faz muito sentido. Então, o que eu faço? Eu filtro aqui em cima posição. E aí eu quero que ele filtre por termos que todos os meus concorrentes ranqueiam e eu não, só que eu quero que ele traga apenas termos que os meus concorrentes estão aparecendo na primeira página, que eles estão aparecendo na página 1 do Google, tá? Vamos ver aqui. Raio mosca, maçarico. Vamos ver. Capacete para casal, por exemplo. Sei lá, deve ser o quê? Dois capacetes aí juntos, né? Um kit. Frigobar escrito errado, né? Enfim, você consegue ver que tem vários itens aqui, tem várias palavras-chave que vocês poderiam levar como oportunidade para o seu concorrente. E aí eu tenho vários outros filtros aqui, né? Então, filtro para palavra-chave fraca, que é a palavra-chave que eu ranqueio, mas eu não tô na primeira página, e os meus concorrentes estão. Olha a Alexa aparecendo aqui, Redmi, Fire TV Stick, né? Aquele tipo pendrive lá da Amazon, né? Que você coloca na TV para tornar a TV smart, celular gamer, jogo de cozinha, bagageiro de teto, enfim, tem vários itens aqui fracos também que podem ser vistos como uma oportunidade. Então, gente, tem várias coisas que eu posso fazer aqui na minha página de lacuna de palavras-chave. Eu vou fazer um vídeo só sobre essa parte de lacuna de palavras-chave e é muito interessante para vocês analisarem aí essa feature do SEMrush, que com certeza é onde vai trazer ali as oportunidades para vocês atenderem os clientes de vocês com termos, quando vocês estiverem fazendo aí a pesquisa de palavras-chave. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo até aqui. Inscrevam-se no canal, deixem o joinha aí pra mim, por favor, é a única coisa que eu peço pra vocês. Vou sempre postar vídeos pra vocês aqui com dicas de SEO, dicas práticas aí do que eu faço no meu dia a dia, e eu aguardo você no próximo vídeo. Combinado? Qualquer dúvida, já sabe, né? Deixa aqui no comentário que eu respondo vocês. Combinado? Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.